estamos a sair agora da reunião do Conselho da República, que teve como ponto único as questões de segurança públicas e, muito em particular, os incidentes graves que tiveram lugar há cerca de 2 semanas em Angola, em Luanda e em muitas outras províncias do país. Foi possível ouvirmos alguns relatórios do Ministro do Interior, também do Ministro da Coordenação Económica, uma intervenção também do Sr. Presidente da República, naturalmente, e da Casa de Segurança do Presidente da República. Então, dizer que nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma partilha daquilo que foi a intervenção dos conselheiros. O Conselho da República faz sempre um balanço final, através de um comunicado que certamente está a ser lido neste momento na Presidência da República, e eu incentivei, inclusive, Vossas Excelências, a que façam tudo no sentido de terem a oportunidade de, todas as vezes que estas reuniões tiverem lugar, poderem ter acesso àquilo que me dizem estar a ser difícil, de poderem ser admitidos no sentido de acompanharem, a partir da própria Presidência, o decorrer destas reuniões. Numa palavra, dizer que nós encontramos balanços que mostraram alguns dos elementos, dos factos que ocorreram durante os graves incidentes. A posição nossa e da UNITA é conhecida, nós fomos dos primeiros a reagir àquela sequência bastante negativa daqueles incidentes muito graves, no sentido de apelar à responsabilidade pública, no sentido de apelar inclusive a intervenções com moderação no uso da força, também por parte das órgãos de defesa e segurança. Acontece que nós temos hoje um balanço muito grande de mortos em diversas províncias, um balanço muito elevado também de cidadãos feridos, de instituições que foram assaltadas, de prisões. Há hoje muitos julgamentos a decorrer. Foi-nos trazido um relatório com incidência fundamentalmente em Luanda, em Malange, em Benguela, no Ambo, sobre o que foram os graves incidentes destes dias. Temos uma posição que o Governo assume nestas reuniões, que é bastante distinta daquela leitura que a sociedade debate. O Governo tem a tendência de não ter uma atenção particular às questões sociais, às questões económicas, muitas das questões que têm a ver com o próprio aprofundamento da democracia, das liberdades, da pluralidade, e quando assim é, quando os balanços de governação não são positivos, o normal e a tendência é a responsabilização de terceiros. É verdade que nós aqui estamos também a acompanhar com alguma preocupação o cenário que nos é trazido do envolvimento de incentivadores à violência no plano interno e de incentivadores à violência e a estes tumultos no plano externo. É importante que quem de direito faça o seu trabalho com isenção, mas que o faça com responsabilidade. Aquilo que eu ouvi também nesta reunião é uma tendência muito grande de incentivar desconfianças internas, desencontros que se arrastam de tempos de conflito de ontem, e que é preciso acautelar bastante posições que podem não trazer grandes benefícios se não se olhar com alguma sensibilidade a aspectos concretos ligados às dificuldades e aos desafios que Angola tem, e se pretender aqui também encontrar bodes expiatórios para todos os erros e insuficiências da governação. Com isto não quero de forma alguma justificar quaisquer atos de violência, quaisquer atos de tumultos que tenham ocorrido. Pelo contrário, são sempre condenáveis, mas não existiram apenas razões simples. Numa palavra só, dizer que nós temos todos a responsabilidade de nos envolvermos no sentido de termos um país coeso,
no sentido de termos um país que respeite o direito, a ordem e a lei, no sentido de termos cada vez mais uma diminuição das causas que trouxeram a crescer destes problemas, causas sociais e outras. Não posso deixar de dizer que muito do que se debateu hoje teve também a ver com a responsabilidade com que se usam as redes sociais hoje, onde nos relatórios que nós partilhamos há uma responsabilização extraordinária, diria assim, responsáveis internos que há muito conduziram a que os incidentes tivessem ocorrido, como se de facto isto tivesse sido um ato preparado, um ato premeditado. Fico com alguma preocupação quando vejo estas questões levadas a um extremo de algum pouco equilíbrio e, portanto, mal seria se depois daqueles incidentes, em vez de nos prepararmos para construir um país melhor, viéssemos aprofundar as divisões e aprofundar aquilo que também têm sido causas dos problemas que o país tem vivido. Portanto, numa palavra só, eu acredito que os homens são inteligentes, acredito que as instituições persigam um bem comum, acredito que tiramos todos lições dos factos que vivemos e, no que nos diz respeito, vamos seguramente utilizar aquilo que constatamos nesta reunião para sermos continuadores de partícipes positivos da construção de uma nação para todos, de igual para todos, esperando também que as instituições, nomeadamente o Governo, não tenha muito a tendência de meter a cabeça na areia e de não olhar com alguma coragem e alguma responsabilidade para aquilo que são os seus próprios passos no âmbito da boa governação. Muito obrigado. Sr. Presidente, só uma pergunta. Falar de bode expiatório, quer ser concreto, foram apontadas algumas pessoas ou instituições político-partidárias, como a oposição, concretamente a UNITA ou a sociedade civil? Bom, os conteúdos do Conselho da República são transcritos para público através do porta-voz formal. Tudo o resto, penso que o país tem acompanhado quais têm sido as posições das instituições, e as posições das instituições são sempre aquelas que apontam para terceiros e nunca para mínimo de partilha da responsabilidade. Portanto, não é uma boa opção esta. Temos problemas sérios, temos desafios grandes. Se alguém aqui pensar que os causadores são sempre os outros e nós não temos responsabilidades próprias, não está a ajudar Angola a caminhar para o bom sentido. Portanto, muito obrigado. Conselhos concretos que deixou lá no Conselho? Fiz uma intervenção bastante longa, direi. Nós levamos um conteúdo escrito. O presidente da UNITA nunca vai para estes encontros com uma ideia pessoal. O presidente da UNITA representa o partido, tenho vários conselheiros, reuni-os tão logo o Conselho foi convocado, produziu-se um documento. Este documento analisa o cenário atual, encontra causas, encontra propostas de soluções no sentido de se construir uma melhor Angola. Foi entregue à Presidência da República, como sempre, esta nossa contribuição. Portanto, penso que cumprimos o nosso papel. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é o limite.